A paz do Senhor. Lucas 7, versículos 11 a 17. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim, um pequeno vilarejo da Judéia. E esse fato aconteceu nesta vila. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Jesus saiu da Galileia, ele estava em Cafarnaum. Foi a ocasião em que ele curou o servo do centurião romano. No dia seguinte, ele saiu de Cafarnaum, na Galileia, juntamente com seus discípulos e com a multidão que o seguia, foi a caminho de Naim. Era uma caminhada de um dia inteiro. Quando Jesus se aproximou da porta da cidade, estava passando um cortejo fúnebre. Havia falecido um rapaz, era filho único de uma viúva. Pela segunda vez, aquela mulher fazia aquele trajeto tão triste. Primeiramente, conduzindo no esquife o seu esposo, o provedor daquela família. Naquele tempo, as mulheres não tinham o espaço que tem hoje na sociedade. A maioria não trabalhava e elas dependiam do provimento de seus esposos. Quando a viúva perdia o seu filho, era muito triste, porque era um problema dobrado. Além da dor da perda, aquela mulher estava perdendo o seu suprimento, a sua sobrevivência, porque ela não tinha de onde tirar o seu sustento. Algumas, infelizmente, iam para a prostituição, outras para a mendicância. Isto quando não tinham um filho varão que a pudesse sustentar depois que seu esposo falecesse. A situação dessa viúva, desse nosso relato, é muito desesperadora. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. É muito difícil quando a gente chega num velório, quando as pessoas estão tão tristes. A gente vai pedir para a pessoa não chorar? Logicamente que o choro é o único alívio que ela tem ali naquele momento. Muitas vezes é melhor chegar, abraçá-la, confortá-la, porque não tem mesmo o que dizer. E não chores seria a última coisa que pensaríamos em dizer, porque a situação realmente é de choro. A Bíblia não fala de que morreu esse rapaz, se ele passou por uma longa enfermidade, se foi um acidente ou um assassinato, mas não tem relevância aqui neste texto, porque quando há uma longa enfermidade, a pessoa se prepara de certa forma, nunca está preparada totalmente. Neste caso, a gente não sabe do que se tratava. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela, o Senhor a viu. Muitas vezes estamos sofrendo, atravessando infortúnios, tristezas, luto, desemprego, doenças, mas o Senhor está sempre nos enxergando. Como ele viu aquela viúva no seu sofrimento, mesmo quando pensamos que o Senhor não está nos enxergando, ele está nos vendo. Ele não perde seus filhos de vista, mesmo que não seja naquele momento que ele vai nos socorrer, mas ele sempre está trabalhando em nosso favor. Às vezes questão de meses, de dias, até de anos. Mas no tempo oportuno, o Senhor entra com provimento. O Senhor traz solução para a nossa vida. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe.
A multidão para, o cortejo para nesse momento. Primeiro porque Jesus chegou para eles como se fosse do nada. O Senhor já vinha caminhando em favor deles. Desde que saiu de Cafarnaum, na Galileia, o Senhor já sabia o que ia encontrar pela frente. O Senhor onisciente, ele já sabia o que ia acontecer, aquela viúva, aquele rapaz e aquela multidão. E ele encontrou aquele cortejo na porta da cidade. Na porta da cidade era onde muita coisa acontecia. Era na porta da cidade que as importantes sentenças eram lavradas. Quando Estevão foi apedrejado, ele foi conduzido à porta da cidade. Quando no Velho Testamento Elias encontrou a viúva em Sarepta, ela estava na porta da cidade, catando gravetos, e há outros exemplos na Bíblia em que a pessoa se encontrava na porta da cidade quando sua vida começou a mudar. E foi na porta da cidade, antes de atravessar essa porta, que o cortejo parou. Então, enquanto estava indo o enterro, era uma situação. As pessoas estavam ali chorando morto, pensando em como seria sua vida daqui para frente. Quando atravessa a porta da cidade, já é o caminho do luto total, do cemitério, porque esses campos onde eram os cemitérios eram fora daquelas cidades, nunca era da parte de dentro, inclusive porque essa questão da morte, cadáver, era considerado como coisa impura, tanto que quando Jesus tocou no esquife, deve ter sido motivo de muita admiração e até de exaltação entre o povo, porque os judeus, eles não poderiam nunca tocar no cadáver, tocar no esquife, pelo que eles acreditavam, a pessoa se tornava impura por 7 dias, mas o Senhor é santo, o Senhor pôde tocar no esquife, consolar aquela mulher de perto e não se contaminar. A eles era vedado tomar essa iniciativa. E foi neste momento, aproximando-se da viúva, pedindo para não chorar, ele tocou no esquife e ordenou para que aquele menino, aquele rapaz se levantasse. A palavra do Senhor, até os mortos se levantam, porque a palavra dele é absoluta, porque parte de um Deus poderoso, e até um morto que não tem condição de ouvir, ouve aquele chamado, ouve aquele comando, acorda de seu sono, ele desperta e começa a falar. O povo judeu já conhecia alguns exemplos de ressurreição no Antigo Testamento. Nós sabemos que Elias ressuscitou o filho da viúva. Há outras ressurreições na Bíblia. Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher que lhe deu pousada. Quando uma pessoa caiu no túmulo onde estavam os ossos de Eliseu, essa pessoa levantou, porque não é o morto que fez o milagre, mas é Deus, pelo seu propósito, que levantou aquele morto. Todo milagre tem um propósito de Deus, seja de ressurreição, seja algo aparentemente mais simples. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem um propósito. Por isso que esse rapaz, que nós não sabemos nem o nome, filho de uma mulher de quem também não sabemos o nome, nem quem seja a sua ascendência, mas sabemos que ela recebeu uma graça muito grande. Naquele tempo do Antigo Testamento, tinham tantas viúvas que estavam passando fome por causa daquela crise que foram 3 anos e meio sem chuva, mas o Senhor, ele mandou Elias à casa daquela viúva, porque o Senhor tinha propósito. Muita coisa não entendemos, porque outras não receberam a visita do profeta, mas o Senhor sabe, Deus sabe todas as coisas e sabe a quem ele beneficia e no momento e como ele vai fazer. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Sempre
o povo judeu esperava o Messias. Só que quando o Messias chegou, não foi aceito porque não foi reconhecido. E quando eles viram chegar aquele homem, aparentemente do nada, e levantar aquele moço diante do espanto e do temor da multidão, eles pensaram: agora sim, agora temos um profeta entre nós. Mal sabiam eles que Jesus não é apenas um profeta, é o Filho de Deus, feito homem, feito carne, que veio habitar entre nós para nos trazer salvação, porque o Senhor, Ele deseja que nós o busquemos em espírito e em verdade, para que sejamos reformados pelo Espírito Santo de Deus e andemos em novidade de vida. Muito provavelmente, essa viúva que recebeu essa tamanha graça e esse rapaz, a vida deles nunca mais foi a mesma. Deu uma guinada muito grande, tanto espiritual como civil, como socialmente, porque essa viúva, ela estava completamente desesperada, sem fé no seu futuro, porque as previsões diante do acontecido eram sombrias, mas quando Jesus chega, o que é sombrio se torna luz, porque luz e trevas não podem caminhar juntas. Deus visitou o seu povo, disseram eles. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança. Muitas vezes o Senhor pedia que aquelas pessoas não divulgassem o acontecido. A fama de Jesus, ela se espalhava cada vez mais, porque aquela pessoa que era beneficiada, a família dos beneficiados por um milagre, e mesmo da multidão que assistia a tudo, que muitos acompanhavam à espera de alimento físico mesmo, pão material, porque ele multiplicava pães e peixes. Outros buscavam ao Senhor porque queriam presenciar as maravilhas, esperando que também na vida delas acontecesse algo, e outros por curiosidade, mas o fato é que os milagres presenciados, eles não ficavam limitados ali, iam para longe, era algo extraordinário e eles não estavam acostumados a ver tantas coisas maravilhosas desse jeito. Ainda hoje muitas pessoas buscam o Senhor, muitas vezes nem pensam na salvação, na vida futura com o Senhor, mas pensam em receber dele o milagre, a cura. Não é errado buscar cura, buscar os milagres, mas eles têm que acontecer como sendo o resultado, a consequência da nossa intimidade com o Senhor, de buscarmos ao Senhor todos os dias, através da leitura da palavra, através da oração, que é tão importante. A oração de um justo tem muito poder, porque esse poder emana de Deus, e quando oramos estamos em conexão direta e perfeita com o Senhor. É lá que nós pedimos, clamamos pelos outros, é quando nós também pedimos por misericórdia em nossa vida. E o que é mais importante, quando adoramos por palavras, por atos, porque quando estamos orando, estamos com o nosso coração voltado para o trono de Deus. É muito importante que o busquemos. É o Senhor que nos encontra. No caso desse cortejo, foi Jesus que encontrou a viúva, porque o Senhor, quando saiu de Cafarnaum, ele já estava ao encalço daquela mulher, ao encalço daquele rapaz que não tinha mais a vida em si, mas o Senhor, ele traz vida. Esse texto nos fala muito mais de vida do que de morte, porque o Senhor transforma realidades, o Senhor transforma vidas através do seu Espírito Santo. Quantos entre nós, até mesmo na nossa família, são os mortos espirituais, já não tem vida espiritual neles, simplesmente levam a vida, eles estão sendo levados pela torrente, eles trabalham, eles têm uma vida aparentemente normal, mas não tem um instante para
conversar com o Senhor, para dirigir ao Senhor a palavra, as suas queixas, para agradecer pelas realizações, agradecer pelo dia, por aquele alimento que o Senhor tem concedido e não tem deixado faltar. Mas são pessoas que estão mortas. Se a alma tivesse cheiro, elas estariam já fétidas, apodrecidas, como Lázaro esteve antes de ser chamado para fora. Então muitos têm que sair para fora, têm que ouvir a voz do Senhor que está à porta do seu coração. Na porta do coração também acontecem maravilhas, acontecem milagres. O Senhor bate, o Senhor está batendo. Temos que abrir a porta do coração para que o Senhor entre e ceie conosco. Tantas pessoas estão afastadas, estão vivendo momentos de tribulação, mas não tem onde recorrer, porque nós, os crentes, passamos por tristezas, vivemos luto, passamos por tribulações e dificuldades, mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos a quem recorrer, porque o Senhor está inclinado para ouvir seus filhos, aqueles que estão em sintonia com os céus, que estão sempre em contato com o Senhor, que estão sempre buscando o Senhor. Então essas pessoas que ainda estão dormindo, não acordaram ainda para a fé, os olhos da fé estão lacrados, estão fechados, precisa voltar para o Senhor, porque o Senhor, Ele não está longe, e nós temos que buscá-lo enquanto está perto, enquanto pode nos ouvir. Há tantos filhos até de crentes que estão afastados do Senhor, buscando programações que não agradam a Deus, buscando certos divertimentos que só levam para a perdição. Como também aquele cortejo, a partir do momento que passasse da porta da cidade para fora, aí era o caminho para o túmulo. Muitos jovens estão caminhando para o túmulo, para a morte espiritual, que é a pior de todas as mortes, porque para ela não tem recurso, não tem mais o que fazer, porque ele já está condenado. Que nós possamos buscar ao Senhor, continuar orando por nossos filhos, por nossos amigos, pelos filhos de nossos filhos, pelos filhos de nossos amigos, para que o Senhor se compadeça, para que no coração deles, eles ouçam a voz do Espírito Santo clamando, a voz do Espírito Santo chamando, porque basta dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que o Senhor continue nos usando, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos leva da morte para a vida, assim como o filho da viúva, que quando nós levantarmos de nosso sono de perdição, nós podemos sair falando, declarando quem é o Senhor por todos os lugares, porque é assim que tem que ser. Quando nós somos gratos, não tem como calar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.